Primeiro, quero pedir desculpas por estar usando a tribuna de óculos escuros, mas eu fiz um procedimento cirúrgico na vista e tenho que, alguns dias, utilizar o óculos. E eu não queria deixar de falar essa semana, eu não pude estar aqui semana passada em razão disso, e não queria deixar de falar essa semana sobre o que nós estamos vendo no cenário da política, o que nós estamos vendo na conjuntura brasileira. E eu subo a essa tribuna, senhor presidente, exatamente para deixar registrado aqui que o que eu tenho acompanhado nas 2 últimas semanas, que tem saído na imprensa de conteúdo programático governamental, refere-se tudo o que nós fizemos nos nossos governos, nos governos do PT, PCdoB, nos governos de coalizão do presidente Lula e da presidenta Dilma. E também o desmoronamento desses programas durante o governo Temer e a ausência absoluta de propostas de Jair Bolsonaro para programas como este. Então, eu não fiz aqui uma relação dos programas dos governos do PT, do presidente Lula e da presidenta Dilma. Relacionei apenas aqueles que foram notícias nas últimas semanas e que têm um forte impacto no Brasil. Quero começar aqui com a questão dos aeroportos. Sim, os aeroportos. A primeira coisa que eu quero trazer aqui é a manchete do jornal Folha de São Paulo, se eu não me engano, de ontem, sobre a queda muito grande do número de passageiros andando de avião no país. O número de passageiros praticamente despencou. Nós estamos hoje com o número de passageiros, hoje, ano de 2017, ao que nós tínhamos no início da década. Voltamos àqueles patamares do início da década. Por isso que nós estamos vendo a crise hoje nas companhias aéreas. E sabe por que isso acontece? Porque mexeram na renda do povo. Eu não sei se o senhor lembra, senhor presidente, que o presidente Lula, sempre que fazia um discurso sobre renda, ele costumava dar o exemplo, um dos exemplos, os aeroportos lotados. E eles diziam, pela primeira vez na história, a pobre está andando de avião, tem direito de tomar um avião, de fazer uma visita para sua família, de fazer um passeio, ou mesmo ir atrás de um trabalho. Por quê? Porque nós demos condições. Tem emprego, tem renda, ainda que as passagens não tivessem tão baratas, e elas baratearam por conta da concorrência, tinha renda para as pessoas comprar passagem de avião. Isso parou de acontecer. Hoje a gente tem uma redução no número de demandas por voo. Pobre não está mais andando de avião, porque pobre não tem mais renda, está desempregado. O desemprego no Brasil está quase na casa dos 12%. E não vai diminuir, porque não tem proposta. Não tem proposta. Eu vou dizer aqui de novo, eu disse na época do impeachment, aliás, nós dissemos, está aqui a senadora Vanessa, é uma falácia Temer dizer que vai reestruturar a economia tirando a Dilma. Não vai, porque não tinha proposta para fazer isso. A proposta dele era uma proposta de mercado, de concentrar renda, de dar renda para os mais ricos, não para os pobres. E isso aconteceu, está aí o retrato. Temer desmoronou uma das coisas mais importantes que nós fizemos nos governos do PT, que foi dar emprego e renda à população. E isso nós temos agora como consequência a redução no número de voos dos aeroportos. A Avianca pediu arrego, por quê? Porque está sem demanda para sustentar os seus voos. E aí o que faz o governo, o gênio do governo? Ao invés de resolver o problema da economia dando renda ao povo, não, abre o capital em 100% das companhias aéreas para o capital estrangeiro. É uma maluquice isso. Quer dizer, ou seja, é sempre o remédio errado, é sempre a proposta errada, não tem como melhorar. Mas não é só isso. Um outro problema dos aeroportos já é a saturação de aeroportos que nós fizemos concessão e que nós estávamos ampliando. Guarulhos nós fizemos a concessão, ampliou, mas nós sabíamos que para 2022 nós tínhamos que ampliar uma pista, até por questão de segurança. Até agora o governo Temer não colocou isso para ser feito. Aliás, não mexeu em nada do sistema aeroportuário. Eu lembro que a presidenta Dilma enfrentava os apagões dos aeroportos e ela disse o seguinte, nós vamos mudar essa realidade. E nós mudamos essa realidade. Fizemos a concessão do aeroporto de Brasília, de Guarulhos, do Galeão, de Campinas, São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte. Hoje a gente não tem problema. Mas se não continuar fazendo o processo, nós vamos ter problema, inclusive de segurança nesses aeroportos. De novo está parado.
E aí eu me pergunto, o governo Temer desmoronou o que estava sendo feito, e eu pergunto, e Jair Bolsonaro, qual é a proposta que tem para os aeroportos brasileiros? Qual é a proposta que tem para a renda do povo brasileiro? Aliás, o superministro da Economia dele, única coisa que falou sobre renda é que vai acabar com a política de valorização do salário mínimo. Então, nós já sabemos a proposta, é menos renda ainda. Mas esse não é o único problema que nós temos. Temos também a transposição de São Francisco. O senhor sabe, senhor presidente, o senhor que é da região do Nordeste, a importância que tem a transposição do Rio São Francisco. A transposição do Rio São Francisco na Paraíba foi fundamental para que cessasse o racionamento de água em Campina Grande e toda aquela região e em mais algumas cidades dos estados do Nordeste. Mas falta a segunda perna. Esta perna da transposição, essa parte, eu tive a honra de estar com o presidente Lula na inauguração, a inauguração de fato, real, junto com o governador Ricardo Coutinho, que foi fundamental para que a obra acontecesse também. Mas a segunda parte, até agora, ninguém disse nada. A obra ficou praticamente paralisada, o governo Temer não fez nada. E não tem sequer a definição da gestão da obra. Quem é que vai fazer a gestão das águas do São Francisco? O Nordeste espera para isso. Então, um projeto que estava em pé foi colocado no chão por Temer. E qual é a proposta de Jair Bolsonaro? O que ele pensa para o Rio São Francisco? O que ele pensa para o Nordeste brasileiro? O que ele pensa para enfrentar a seca e para melhorar a situação do povo nordestino? A outra coisa que hoje está na imprensa e que é muito relevante é a estagnação, ou melhor, a queda na construção civil. A queda do PIB da construção civil. O senhor sabe, presidente, que a construção civil é a que mais emprega. Não só a construção de moradia e de prédios, mas a construção pesada, as grandes obras. Pois bem, isso ia de vento em polpa até 2014. Nós tivemos o maior crescimento histórico da construção civil depois do milagre econômico brasileiro na década de 70, que foi exatamente nos governos do PT. Tivemos um aumento significativo. Isso foi responsável pela maioria dos empregos gerados nessa época, que junto com a política de valorização do salário mínimo, deu renda às pessoas e melhorou a qualidade de vida, proporcionando consumo. As pessoas podiam ir no supermercado, comprar as coisas sem precisar ficar escolhendo entre um produto ou outro, comprar o gás de cozinha, fazer um financiamento de eletrodoméstico, de carro, da casa. Nós tínhamos um projeto para a construção civil, que eram as obras públicas, as grandes obras, a construção de moradias através do Minha Casa Minha Vida. Pois bem, o que fez o governo Temer? Estagnou. Desde o golpe, a partir de 2015, a construção civil vem retraindo. E sabe o que uma consultoria que fez um estudo sobre construção civil disse? Consultoria TCP-Latam, que para nós retomarmos os índices de investimento na construção civil, crescimento da construção civil que nós tivemos em 2014, nós vamos levar até 2025. Veja o quanto nós retrocedemos. Quantos empregos foram jogados fora por não ter um compromisso com os investimentos em obras importantes? As obras do governo federal estão paradas. Nós temos obras, de novo, sendo depreciadas e que quando forem retomadas, e se forem retomadas, já não tem mais as condições estruturais. A iniciativa privada não faz nenhum investimento porque tem medo da economia e está preferindo investir no sistema financeiro, que dá mais lucro. E o que nós temos na construção civil para moradia? Nada, pararam o Minha Casa Minha Vida. Então, o governo Temer paralisou, colocou no chão. Qual é a proposta de Bolsonaro para a construção civil? Nenhuma, niente. Não vi até agora ninguém falar sobre isso. Nem o presidente, ninguém da equipe dele. Minha Casa Minha Vida anda pelas tabelas. Temos também a questão dos médicos, que foi, aliás, um debate que nós tivemos sério aí no último mês e meio, sobre a retirada dos médicos cubanos. De tanto que ele fez, pintou e bordou, xingou, foi desrespeitoso com Cuba e com os médicos cubanos, que os médicos cubanos foram embora. Ele mandou os médicos cubanos irem embora.
Se os médicos cubanos não tivessem dignidade, ficavam. Estavam em ação humanitária, mas eles têm dignidade. Ele mandou os médicos cubanos ir embora. E sabe o que acontece? Não está conseguindo preencher as vagas dos cubanos. E eles disseram, a família Bolsonaro, porque eles governam em família, a família Bolsonaro disse, junto com os seus apoiadores, que 97,2% das vagas estavam preenchidas. Mentira, mentira, presidente, mentira. Tem 2.500 vagas abertas que ninguém se apresentou. E outras 2.800 vagas e que quem se apresentou foram médicos da rede básica de saúde, médicos que já trabalham no posto de saúde. Então vai sair de um posto para ir para os mais médicos. Olha que consequência tem isso para a medicina que nós precisamos. Falou tanto mal dos médicos cubanos, agora o povo brasileiro está sem médico. Qual é a proposta, Jair Bolsonaro, para que voltem os médicos a atender o povo? O senhor sabe, senhor presidente, que nas regiões do Nordeste, mais do interior, é difícil um prefeito contratar um médico. Mesmo pagando muito, não vai. Pela primeira vez na história, com os médicos cubanos, nós tivemos assistência à saúde em todos os distritos indígenas. Em todos. E tivemos médicos nos municípios mais distantes desse país. Agora, 30% das vagas no Amazonas, senadora Vanessa, no vosso estado, não foram preenchidas. 58% das vagas dos distritos indígenas não foram preenchidas. Porque a cabeça, a formação do médico brasileiro não é para trabalhar no interior do país com os índios ou com os pobres, infelizmente. A formação de médicos no Brasil é uma formação elitista. É formado para trabalhar com a elite, é formado para trabalhar com especialidades, não com a medicina básica. Pois bem, senhor Jair Bolsonaro, qual é a sua proposta para os médicos? Até agora, nenhum pio. Só disse que estavam sendo preenchidos, não disse mais nada. Senadora... Vai fazer o revalida? Sim, senadora Vanessa. Eu faço a parte, primeiro cumprimento Vossa Excelência pelo pronunciamento e dizer que, como Vossa Excelência, eu também ocupei a tribuna semana passada para falar a respeito da evolução dos acontecimentos após a expulsão pelo futuro presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, de todos os médicos cubanos do nosso país. Porque o que aconteceu foi uma expulsão. Veja, o Brasil inteiro sabe das nossas limitações, senadora Eumânia, em relação ao governo de Michel Temer. Mas nem o governo de Michel Temer mexeu com o programa Mais Médicos, pelo contrário. Porque a sua equipe sabia, como a equipe da saúde sabe, da importância e da necessidade desses médicos, senadora Gleice. A lei, ela foi aprovada com muito cuidado. Os médicos estrangeiros, e no caso o convênio com Cuba, só foi feito depois de que os brasileiros não quiseram preencher as vagas. E agora, como é que fica? Vossa Excelência fala em 30% das vagas que faltam preencher no meu estado e mais de 50% nas áreas indígenas. Isso agora, porque a tendência é que fique ainda pior, porque nós não temos claro se os médicos que se inscreveram se apresentarão para trabalhar efetivamente. Então, o problema é gravíssimo. É grave no Brasil inteiro, mas na nossa região amazônica vai ser um caos caso o governo imediatamente não apresente uma solução para resolver o problema e colocar médicos para atender a nossa população que vive em locais mais distantes. Parabéns, senadora. Obrigada, senadora Vanessa. E também saber se os que se apresentaram efetivamente vão ficar, porque não tem nenhuma garantia. Vai começar a residência, acho que em março ou abril. Os médicos podem sair de onde estão. Então, está se brincando com a vida do povo brasileiro. Veja, só aqui eu falei de 4 situações que são fundamentais. Falei aqui dos aeroportos, falei aqui da transposição de São Francisco, da construção civil e dos médicos. Todos programas que foram estruturados nos nossos governos, que estavam indo bem e dando resultado e que eles tiraram. Deixaram de investir e quem assume não tem proposta nenhuma. E ainda tem a ousadia, a cara de pau, de dizer que foram os governos do PT que quebraram o Brasil. Os governos do PT estruturaram a economia brasileira, os do PT, do PCdoB, dos nossos aliados, a economia brasileira, deram emprego para a nossa gente, fizeram projetos importantes. Quero saber o que Jair Bolsonaro vai fazer. Aliás, vai fazer algumas coisas sim. Tudo pelo negativo. Vai rever
a Raposa Serra do Sol, disse hoje, a reserva indígena Raposa Serra do Sol, porque eles não têm nenhum respeito pela população indígena desse país. Eles acham que a população indígena não merece ter terras, que as terras lá são terras ricas, portanto, têm que ser exploradas economicamente. É isso que ele falou. E também vai rever a posição do Brasil em relação ao Pacto Global de Migração da ONU, porque ele também acha que os migrantes não merecem respeito. Não há nenhuma consideração em relação à dor do outro, em relação ao ser humano. Aliás, o que Jair Bolsonaro discutiu na campanha? Kit gay, que era uma mentira, né? Que ele disse que vai acabar, não tem como acabar porque nunca teve, e armar as pessoas, porque ele acha que tem que sair armando as pessoas. Aí acontece o que aconteceu na igreja em Campinas. Uma pessoa deprimida ou uma pessoa desequilibrada ou uma pessoa nervosa pega o seu revólver e sai matando todo mundo, num momento de loucura, num momento que não está lúcido. É isso que ele discutiu na campanha, foi isso. Basicamente foi isso. E disse que ia acabar com a corrupção. Acabar com a corrupção. Ele tem que explicar o Queiroz, onde é que anda o Queiroz por aí. O Queiroz, um grande amigo dele, da família, trabalhador, homenageado, ele tem que dar uma explicadinha aí por onde anda o Queiroz. Era bom que ele fizesse antes da posse. E explicar também os inúmeros processos dos ministros dele. Porque ele disse assim que todos os ministros seriam limpinhos, não teriam um problema. Gente, o chefe da Casa Civil tem caixa 2, pediu desculpas. Ele com esse problema do Queiroz, outros com outros problemas de quando foram gestores. É bom ele se explicar, né? Para quem queria ser o arauto da moralidade, das boas práticas na administração pública, para quem brada o dedo em riste contra o presidente Lula. O presidente Lula, sim, um homem digno, um homem que cuidou dessa nação, um homem que entendia o que os pobres passavam, que colocou o Brasil na geopolítica mundial de maneira ativa e altiva, não do jeito que eles estão colocando, submisso aos Estados Unidos. Chega a dar vergonha a forma como falam, entreguistas, achando que os americanos têm que mandar aqui. Nós já há muito tempo conseguimos enfrentar essa subalternidade aos americanos. Temos respeito aos Estados Unidos e queremos tratar com os Estados Unidos, com as relações comerciais, defendendo os nossos interesses, não os deles. E os nossos interesses não passam por uma relação verticalizada com os americanos. Infelizmente, senhor presidente, as notícias não são alvissareiras para o Brasil. E eu não estou aqui pregando o quanto pior, melhor, não. Eu só estou aqui fazendo um relato do que está acontecendo e do que nos espera. Porque o povo brasileiro é que vai sofrer. Não sou eu que vou sofrer, não é o senhor. Nós vamos sofrer pela política, pelas restrições de liberdade, pelas perseguições que vão nos impor, porque ele e o ministro da Justiça dele, o Moro, o justiceiro, já disse que vai ter um Estado policial. Eles vão impor isso. Isso nós vamos sofrer. Agora, quem vai sofrer a verdadeira dor, senhor presidente, é o povo brasileiro. Aquele que sacoleja no metrô, aquele que tem que andar de bicicleta porque não tem dinheiro para pagar a conta do ônibus, aquele que tem que ir para o trabalho a pé, aquele que não tem trabalho, aquele que está vivendo de bico, aquele que tem que fazer um gato para ter luz em casa, que não tem dinheiro para pagar a conta de água. Esse vai sofrer. Porque não tem nada, absolutamente nada, senhor presidente, de concreto em relação a essas pessoas. Muito pelo contrário, tudo o que tem de concreto vem na esteira de retirada de direitos, dos direitos conquistados. E a primeira ofensiva que eles vão fazer em termos de direitos econômicos conquistados é em cima da reforma da Previdência. E pasme, senhor presidente, eles querem implantar o sistema chileno de Previdência, que é o de capitalização, não é o de repartição, onde a sociedade é solidária com os mais pobres. É o de capitalização. Você vai receber a sua aposentadoria se você tiver condição de poupar e pagar todo mês a aposentadoria. E para quem perde emprego? E para quem fica desempregado? E para quem ganha um salário mínimo, que tem que optar entre pagar a aposentadoria cara para ter depois um salário para sobreviver ou ter que comprar comida para a família? Como é que vai ficar? No Chile, muitos idosos se mataram por conta desse sistema. Tanto que Michelle Bachelet começou a mudança e mesmo esse presidente, que é da direita, da centro-direita chilena, está continuando as mudanças no regime previdenciário. Pois bem, o super-ministro de Jair Bolsonaro está defendendo o regime de capitalização. Vamos ver a quem ele vai entregar o que ele prometeu. Se ele vai entregar realmente ao sistema financeiro a reforma
perversa da Previdência que quer o seu superministro e deixar o povo nessa penúria. Porque é isso que nós temos. E nós, da oposição, temos a obrigação de fazer dessa tribuna os alertas para o que vai acontecer. Nós fizemos isso quando aconteceu o impeachment da Dilma. Nós subimos aqui e dissemos, esse golpe não é contra a Dilma somente, não é contra o PT. Esse golpe é contra o povo brasileiro. O que aconteceu de lá para cá? As coisas só pioraram. Me diga uma coisa que melhorou para o povo brasileiro. Uma coisa que melhorou para o povo brasileiro. Nada, niente, nada. Não melhorou nada. Não melhorou o salário, não melhorou a renda, não melhorou o emprego, não melhorou o consumo, não melhorou nada. O povão está sofrendo. As pessoas estão sofrendo. Não melhorou nada. Até para a classe média iludida que foi, com Temer, com Bolsonaro, que acho que achava mesmo que os aeroportos estavam muito cheios de pobres, estava indócil com isso. O que está melhorando? Vai piorar. Vai piorar cada vez mais. Um país que não cuida do seu povo é um país que piora para todos. E, infelizmente, senhor presidente, é isso que nós temos que deixar registrado aqui, para que a história possa ser testemunha do alerta que nós estamos fazendo. E nós não vamos deixar de lutar, não. Enquanto a gente tiver força, enquanto nós tivermos organização, nós vamos lutar. Não temos medo de Jair Bolsonaro, nem medo do que está por vir. Nós vamos enfrentar. A única coisa que a gente teme é a dor do povo brasileiro. Muito obrigada, senhor presidente.